gotas for pequeno. E esse pequeno significa que a gota deve ser menor do que 0,1 milímetro, ou seja, 100 micrômetros. 1 micrômetro é a milésima parte do milímetro. Se eu dividir 1 milímetro em 1000 partes, uma partezinha dessa seria 1 micrômetro. Então, nesse caso, para entender melhor, um fio de cabelo nosso tem aproximadamente uns 50 micrômetros de diâmetro. Então, é muito pouca coisa. Então, uma gotinha de 100 micrômetros seria 2 vezes o diâmetro desse fio de cabelo. Só para que a pessoa tenha uma noção de dimensão, né? Então, as gotas que são adequadas para a pulverização eletrostática, elas têm que ser menor do que 100 micrômetros. Aldemir, nós agora temos uma chamada telefônica. Bom dia, eu gostaria de saber quem está chamando, qual a sua pergunta, por favor? Quem está chamando é o Hermes Bertoldo, Nova Palma, Rio Grande do Sul. Eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Se é possível usar o bocal eletrostático nesse equipamento costal de aplicação que os agricultores usam normalmente e não tem motor, né? Aquele aplicador manual. Eu havia dito anteriormente a respeito dessa pergunta. Lamentavelmente não é possível utilizar esse bocal porque ele precisa do vento para a fragmentação do líquido. Esse vento é importante por 2 motivos. Ele fragmenta o líquido e ele mantém o eletrodo, aquele eletrodo de indução, aquele anelzinho que promove a carga das gotas, ele mantém esse eletrodo seco. Se eu fizer um processo de pulverização usando o bico tradicional, usado no costal tradicional que o senhor se referiu, esse sistema não funcionaria porque as gotas elas adquirem polaridade oposta ao eletrodo de indução e elas seriam fortemente atraídas para esse eletrodo e se depositariam nele numa intensidade tão grande que entraria em curto-circuito todo o sistema e, além disso, haveria gotejamento, uma série de problemas, então não seria possível. Bom, nós queremos lembrar para vocês que estão nos assistindo aí em todo o Brasil que, da mesma maneira que o nosso telespectador do Rio Grande do Sul, você pode entrar em contato com o nosso programa. Você pode telefonar para o 0800, é uma ligação gratuita, 0800 610505, mandar seu fax para 0 operadora 61 273 8949 ou enviar o seu e-mail, se você gosta de computador, para o diacampo@spi.embrapa.br. E agora nós temos uma pergunta de João Antônio Saavedra, produtor rural. Eu gostaria de saber se esse sistema eletrostático pode ser desenvolvido para a gente usar em outros equipamentos, inclusive que a gente já tem na propriedade. Bom, o bocal em si não seria adaptável, mas seria possível desenvolver outros equipamentos eletrostáticos, né? Então, nós teríamos condições de desenvolver outros sistemas eletrostáticos para outros equipamentos de pulverização. A exemplo da pergunta anterior, seria possível até desenvolver um outro sistema de carregar as gotinhas para os pulverizadores tradicionais. Isso é possível. Agora, esse bocal é exclusivo para o pulverizador motorizado costal. Pulverizador motorizado costal. Costal, exatamente. O manual não funciona. O manual não funciona. Pois bem, Aldemir, agora vamos a uma pergunta do vice-presidente da Culturama, que fica lá em Araruama, no Rio de Janeiro. O nome dele é Manuel de Jesus da Silva. Ele está perguntando o seguinte: qual é o custo de mão de obra e do aparelho para se usar o bocal em pequenos sítios? Olha, o custo do aparelho depende da marca que ele vai comprar, né? Nós temos variações de preço em função da marca e o pulverizador motorizado costal, o preço oscila entre R$ 700 e R$ 1.300 cada pulverizador. O bocal em si é um acessório, né,
que ele teria só o custo de fabricação nele, nós estimamos em torno de R$70, só o custo de fabricação. Com o lucro da empresa e impostos, uma série de coisas, esse preço ficaria em torno aí de entre R$100 e R$200, eu não poderia precisar. Agora, o custo da mão de obra, para usar o pulverizador, é o que se tradicionalmente utiliza. Não precisa de ser uma pessoa totalmente treinada com um salário diferenciado, não seria isso. É a pessoa que faz a pulverização tradicional e seria o custo dessa mão de obra que seria levado em consideração. Agora, Aldemir, de onde é que sai a energia para essa pulverização eletrostática ocorrer? O primeiro protótipo que nós desenvolvemos, nós usamos um pulverizador costal motorizado muito antigo. Então ele era um pulverizador que ele tinha platinado, tal. E nesse pulverizador nós tiramos a energia diretamente da vela, né? Nós puxamos um fio da vela, retificamos, pegamos aquela alta tensão, que ela é pulsada, retificamos ela para ficar uma tensão contínua e utilizamos diretamente isso daí. Quando nós tentamos utilizar essa mesma metodologia no pulverizador mais moderno, nós não conseguimos. Por quê? Porque os motores eles têm ignição, que eles chamam de ignição eletrônica. E essa ignição eletrônica não permitiu eu retirar nenhuma quantidade de energia, então o bocal não conseguiu funcionar. Aí nós precisamos de desenvolver uma fonte de alta tensão que gera algo em torno de 8.000 volts, e essa fonte de alta tensão ela é alimentada por 4 pilhas pequenininhas, né? E a durabilidade dessas pilhas está em torno de aproximadamente 10 horas de uso. Evidentemente que são pilhas comuns, mas o agricultor poderia ter a pilha recarregável, bateria recarregável, e aí ele poderia ter uma redução do custo desse pequeno insumo aí. Mas são pilhas pequenininhas hoje que são utilizadas. Bom, nós estamos conversando com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Aldemir Chaim, que fala sobre o bocal eletrostático para pulverizadores, e agora nós temos exatamente uma chamada de Minas Gerais. Bom dia, quem está chamando? Qual é a sua pergunta? Meu nome é Marcelo, de Carmo do Rio Claro. Eu gostaria de saber onde a gente encontra esse bocal eletrostático para ser comprado. Perfeito, uma boa pergunta. A Embrapa não fabrica equipamento. Evidentemente que nós temos que disponibilizar isso para alguma empresa fabricá-lo. Nós estamos em negociação, estamos tentando convencê-los a fabricar esse dispositivo, esse acessório, né? E em breve a gente vai ter em breve eu não posso precisar o tempo, mas nós teríamos alguma coisa para lançar rapidamente no mercado. Aonde seria encontrado seria evidentemente que nas casas comerciais, aí, nas cooperativas, né? Que a empresa que fabricar, evidentemente, que vai distribuir esse dispositivo, esse acessório para todo o mercado nacional. Agora, a questão é a seguinte, outra questão é a seguinte, o pulverizador motorizado costal, ele é um equipamento excelente, independente da marca, em virtude dele ter o vento que assopra aquelas gotas e esse vento consegue levar as gotas e consegue fazer uma penetração dentro da planta. Isso é muito bom, porque muitas vezes os fungos, os ácaros, eles ficam escondidos na parte interior das plantas e, consequentemente, os processos tradicionais, eles dão aquela cobertura, chegam a lavar a planta externamente, mas nenhuma gota consegue penetrar lá no interior da planta. Então, os motorizados, eles conseguem justamente assoprar essa gota para o interior da planta e, consequentemente, melhorar essa
pulverização. Eu não sei o porquê, né, eu não sei as causas, que esse equipamento motorizado costal, infelizmente, não é muito utilizado no Brasil e o mercado é extremamente pequeno. Então, uma das alegações das empresas é que o mercado é pequeno demais. Então, teria um custo de produção alto e o mercado eu acho que algo em torno de 2 ou 3 mil máquinas por ano no Brasil inteiro. E isso não é atrativo para as empresas fabricantes de equipamentos. Aldemir, quer dizer, eles precisam agora fazer um pouquinho mais de publicidade desse equipamento. Exatamente. Né? Agora vamos a mais uma pergunta. Quem está fazendo agora é o Luiz Sinésio da Silva. Ele é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais lá em Sumaré, no estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se com esse novo sistema de bocal a gente pode dispensa o uso de o espalhante. Olha, o espalhante, ele tem, uma das características dele é aumentar a adesividade do produto na planta, ou aumentar a área de contato do defensivo na planta, na superfície da planta, né? Mas uma explicação um pouquinho antes para os leigos, que devem estar assim. O espalhante é um produto que é misturado ao... Sim. O espalhante adesivo é um aditivo que se adiciona à cauda de pulverização para que, quando a gota entra em contato com a planta, esse espalhante ele faça a gota aumentar a sua adesividade e a sua superfície. Olha, o pulverizador eletrostático ele não dispensa o espalhante adesivo, mas alguns trabalhos que nós realizamos em 1982, nós fizemos uma pulverização em amendoim com outro equipamento eletrostático e nós tivemos uma chuva naquele dia de 35 milímetros. Acabamos de fazer a pulverização e tivemos uma chuva pesadíssima de 35 milímetros e o que havia sido feito com o processo convencional, nós perdemos. O que tinha sido feito com o eletrostático, nós conseguimos manter a praga. Por quê? Porque aquelas gotas que ficaram na parte de baixo da folha, né, conforme foi mostrado numa imagem anterior, a gota eletrostática ela consegue se depositar por baixo da folha. Então, aquela gota que ficou por baixo da folha ficou protegido da chuva e, consequentemente, não foi levada embora e o produto teve ainda algum efeito depois dessa pesada chuva. Excepcional. Bom, e quem quiser saber a programação completa do Dia de Campo na TV com os próximos temas, basta acessar a nossa página na internet www.spi.embrapa.br. Lá você clica no link do Dia de Campo na TV e acessa as informações de que necessita. Agora nós vamos para o intervalo, mas você continua sintonizado em nossa frequência. Não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho. E nós voltamos com o Dia de Campo na TV. A gente está conversando com o pesquisador Aldemir Chaim, da Embrapa Meio Ambiente, sobre o bocal eletrostático para pulverizadores. Uma invenção que pode contribuir para uma redução dramática do uso de agrotóxico nas lavouras. Para quem está a fim de participar, é muito fácil. É só ligar para o nosso telefone 0800 61 0505. Essa ligação é gratuita, viu, pessoal? O nosso fax é 0 operadora 61 273 8949. E pela internet, basta enviar uma mensagem para diacampo@spi.embrapa.br. Bom, e nós, Aldemir, temos agora uma ligação na linha aí, o Roberto lá de Timóteo, no estado de Minas Gerais. Bom dia, Roberto. Qual é a sua pergunta? Bom dia. A minha pergunta é o seguinte: qual é a proporção relativa de pesticida que vai para a planta e o solo durante a aplicação? O que fica na planta e o que vai para o solo? Bom,
Nós estamos tentando desenvolver esse sistema melhorado agora para que o agricultor consiga reduzir 30% na quantidade de princípio ativo que ele estaria consumindo em relação ao processo convencional. Ou seja, o processo eletrostático ele está sendo aperfeiçoado, né, esse sistema novo, esse bocal novo, para que se coloque apenas 70% do princípio ativo que o agricultor tradicionalmente utilizaria, tá? A quantidade que vai para o solo, ela é muito pequena. Por que que ela é pequena? Porque as gotas carregadas de eletricidade, elas são atraídas para o objeto aterrado que estiver mais próximo dela. Consequentemente, quando você passa o bocal perto de uma planta, essas gotas, a tendência é elas serem atraídas para a planta e dificilmente haverá uma dificuldade de se depositar no solo. Como eu já disse anteriormente, existe um trabalho feito com outro sistema eletrostático, né, com um processo de pulverização que chama pulverização eletrohidrodinâmica, que foi comparado com o processo convencional, e as gotas eletrostáticas, elas se depositaram na planta e houve uma redução de 20 vezes em relação ao processo convencional, 20 vezes menos deposição no solo do que o processo convencional. Agora, Aldemir, explica para mim, por gentileza, se eu tenho 1 litro de produto a ser borrifado nessa planta aqui, por exemplo, quanto é que vai ficar agarrado nas folhas da planta e quanto é que vai escorrer para o solo? Quer dizer, seria 70% do litro ficaria na planta e 30% escorreria para o solo? Essa é a proporção, mais ou menos? Eu não fiz um trabalho nesse sentido, então eu não poderia... Porque, na realidade, os trabalhos que nós fizemos foi só quantificar a quantidade que fica na planta. Essa perda para o solo, as informações que eu tenho são informações de literatura e até um pouco de raciocínio lógico, que se está aumentando na planta é porque está reduzindo perda, né? Então, provavelmente, se eu aumentar a deposição em 30% na planta, eu vou reduzir na mesma proporção essa perda para o solo em relação ao processo.